Olá, hoje eu estou aqui para ler um capítulo deste livro super especial, livro lindo do Dr. Tiago Castro, Simplificando o Autismo. São vários capítulos excelentes, vocês sabem o quanto eu gosto desse livro, é uma produção de 2023, então super atual. E eu gostaria de ler este capítulo aqui com vocês hoje. O espectro feminino. As autistas estão voando abaixo do nosso radar. Então, eu sei que vocês sabem que este é o meu capítulo, é um dos capítulos que eu escrevi para o Simplificando o Autismo, o outro é sobre a evitação extrema de demandas e nós podemos lê-lo em outro dia. E aqui vamos começar pelo objetivo do capítulo. O objetivo deste capítulo é elevar o seu nível de consciência sobre o perfil feminino do autismo. Então, será excelente ter a sua companhia nessa nobre missão de otimizar o processo diagnóstico das meninas e mulheres autistas, combater a frequente invalidação das demandas espectrais femininas e, claro, ajudá-las a voar alto. É o capítulo 34. Então, aqui tem um pouquinho sobre mim e nós começamos com a citação da Maura Campbell, que é autista. Então, ela diz assim: para mim, os aspectos positivos de obter o diagnóstico de autismo superam em muito os negativos. Foi como tirar um espartilho que eu não sabia que estava usando. Finalmente, eu pude respirar. Então, para quem questiona o diagnóstico tardio, porque, né, se você já tem filho, já tem profissão, já se casou, está com a vida estabilizada, por que procurar um diagnóstico? E aqui ela fala que é como usar um espartilho, né, sem saber que está aprendendo a respiração. Então, as pessoas realmente relatam no consultório sentir muito alívio após o diagnóstico. Sobretudo as mulheres, né, tem esse relato. E aqui eu começo com o título Sem GPS na Vida. E vou contar a história da Ana. Então, Ana não acreditou quando recebeu a carta convite para estudar medicina em uma das melhores universidades do mundo. Você pode imaginar o quanto a família e os professores da adolescente ficaram felizes pelo reconhecimento internacional da competência daquela estudante. Obviamente, Ana aceitou a vaga e então foi morar sozinha pela primeira vez. Quer dizer, ela não estava só. O quarto era dividido com mais uma excelente aluna, super gentil e entusiasmada. Tudo parecia perfeito para Ana, até que surgiu um pequeno, mas intransponível problema. A adorável colega de quarto arrastava os chinelos ao andar pela casa. O barulho não deixava Ana se concentrar em mais nada quando estava no dormitório. Apesar disso, seu desempenho no curso de medicina era elevado, já que ela memorizava com facilidade o conteúdo apresentado em classe e estudava um pouco na biblioteca. De qualquer forma, ela se viu obrigada a trancar a matrícula da faculdade e voltar para o Brasil, porque ela não sabia lidar com aquele terrível ruído dos chinelos da amiga. Os professores não compreendiam a decisão da brilhante estudante, os pais tampouco, e Ana menos ainda. Somente depois de décadas, ela descobriu a real causa de tanta sensibilidade auditiva. Quando a sua filha recebeu o diagnóstico de autismo, Ana começou a observar os sinais semelhantes também em si. Esse é um relato real, né? Claro que o nome é diferente e a gente observa que, às vezes, quando a família tem o diagnóstico de uma criança, os pais também começam a suspeitar dos próprios traços. Então, vou continuar a leitura. Embora Ana seja um nome fictício, essa história é real. E, lamentavelmente, a questão é que existem muitas Anas pelo mundo, frustradas por não conseguirem concluir os estudos e por não compreenderem as fontes, né, ou a fonte das suas dificuldades. As meninas autistas não nascem sabendo que estão no espectro. Segundo elas, a impressão é de que vieram ao mundo sem GPS ou que deixaram de receber o manual de sobrevivência na Terra. Esse é um relato, né, uma analogia que eu ouvi também de um autista. Por isso, a ideia de simplificar a identificação das meninas autistas pode evitar muito sofrimento. Como diz o historiador Yuval Harari, no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Desse modo, o objetivo do presente capítulo é amplificar o seu conhecimento sobre o espectro autista feminino, né, sobre a apresentação feminina do espectro autista, para que você se junte a nós nessa nobre missão de ajudar a autista a se desenvolver, a brilhar. É o que nós queremos.
E aqui eu começo falando sobre as barreiras para o diagnóstico precoce das meninas autistas. É um subtópico, né, do capítulo. E de acordo com os professores da Universidade London College, existem duas teorias formuladas para explicar a diferença entre a apresentação do autismo em meninos e meninas. A primeira teoria, a teoria comportamental. Essa tese nos alerta para o impacto da cultura sobre a formação da menina, já que a educação tende a exigir delas bons modos, silêncio e mais reciprocidade social. E o resultado é o receio, né, pelo receio de ser julgada como inadequada, a menina pode aprender a ser boazinha e a camuflar os seus traços autísticos. A segunda teoria, a teoria genética, em que os pesquisadores detectaram, né, fatores biológicos de proteção capazes de evitar a expressão de genes relacionados ao fenótipo autístico em meninas. Em pesquisas genéticas com amostras de uma mesma família, os pesquisadores observaram que a menina podia ter mais genes associados ao autismo e ainda assim não apresentar tantos traços quanto o irmão. Então, tem pesquisas com gêmeos também que eles observam, e essa teoria genética geralmente é conhecida como a teoria da proteção feminina, e o menino, pelo contrário, pode ser mais vulnerável a esses componentes, né, ou fatores de vulnerabilidade genética. Então, usando uma analogia bastante conhecida na comunidade autista, é como se as garotas tivessem um guarda-chuva bem maior do que o dos garotos, razão pela qual elas estariam mais protegidas do que eles nessa tempestade de fatores de risco. Então, com o seu pequeno guarda-chuva, o menino tende a se molhar mais com as gotinhas genéticas e ambientais, e, claro, pode manifestar com maior facilidade os traços característicos do autismo, como as estereotipias e o desinteresse social. Além da proteção biológica e da camuflagem, a revisão sistemática conduzida pela doutora Georgia Lockwood aponta outros 4 obstáculos à detecção precoce das autistas, que são a percepção de que o autismo é coisa de menino. Infelizmente, ainda existem essas pessoas que não acreditam que as meninas possam ser autistas. Esse artigo dela, né, a revisão sistemática, é de 2021. Então, quer dizer, ainda capta essas características ou a tendência social de ver mais os meninos autistas, né? A menor preocupação é outro obstáculo, né? A menor preocupação dos pais com sinais de quietude da filha. A falta de recursos específicos para o rastreio de meninas autistas. Nós realmente temos poucos instrumentos, né, e validados para o português, não temos nenhum específicos para o diagnóstico ou rastreio de meninas autistas. E a dificuldade de encontrar um profissional disposto a acolher a demanda de investigação. Então, o que precisamos saber se quisermos superar tais barreiras? Novo subtópico, ela não é o Sheldon, e vocês vão entender o motivo já já. Nos filmes e séries de TV, predominam as representações masculinas do autismo, como Sheldon, de The Big Bang Theory, e o Sam, da série Atypical. E mesmo quando há uma personagem feminina, exemplo da Woo-Yeon-woo, de uma advogada extraordinária, ela é retratada com sinais mais clássicos de autismo. Em resumo, na mídia existe uma maior representatividade de pessoas autistas com dificuldade de interação evidente, forte inflexibilidade e comportamentos repetitivos óbvios. Basicamente, esses foram os sinais descritos pelo Lil Kanner na década de 40. Porém, como o senso comum ainda traz a imagem parcial do autismo, quem apresenta traços leves ou está fora do padrão pode acabar passando abaixo do nosso radar, sobretudo quando se trata de uma menina. Abaixo do nosso radar, isso se refere ao diagnóstico e rastreio de autismo. E você deve ter notado agora que uma das grandes causas dos diversos obstáculos ao reconhecimento do autismo em meninas está na nossa própria concepção desatualizada do espectro. Visto que o nosso imaginário está povoado por modelos caricatos de autistas, os pais talvez nem sequer associem as características da filha a esta condição. As próprias autistas dizem não se reconhecer como um gênio incompreendido ou uma moça falante apaixonada por baleias. Na escola, a hipótese de autismo logo é aventada quando os profissionais percebem a oscilação de humor ou a hipersensibilidade de um garoto,
No entanto, sinais semelhantes em uma menina não costumam ser levados em consideração. Conforme revela Doris Enner, que é uma assistente social canadense e é especialista em psicologia e tudo, infelizmente, muitas garotas recebem diagnósticos equivocados ou são apenas rotuladas de frescas, preguiçosas, teimosas ou dramáticas. Não é que os homens sejam de Marte e as mulheres de Vênus. Na verdade, os critérios diagnósticos requeridos pelo DSM-5-TR estão presentes em todos os perfis de autismo, mas a manifestação de tais critérios é variável. As meninas, por exemplo, tendem a ter maior motivação para socializar e mais comportamentos internalizantes. Já os seus hiperfocos podem ser menos chamativos, como animais, bandas, livros, etc. E essas diferenças confundem bastante os profissionais durante o processo convencional de avaliação. Para a doutora Ruth Baker, as meninas são a extremidade invisível do espectro e têm escapado aos nossos olhos há décadas. Mas ser invisível não significa estar em um espaço de conforto. Inclusive, uma significativa parcela de mulheres recebe o diagnóstico formal de autismo somente após algum evento desestabilizante, como o ingresso à faculdade, o nascimento de um filho ou mesmo a chegada da menopausa, ou seja, quando seus limites são superados pelas vicissitudes da vida, né? Pelas questões da vida. E segundo Graziosi Perry, as autistas, né, um trabalho de 2023, eles dizem que as autistas apresentam tendência significativamente maior do que o dos meninos a se queixarem de irritabilidade. E pela pesquisa de Van Stencel, de 2017, quanto mais idade e inteligência a autista tem, maior é a sua propensão à ansiedade. A elevação progressiva da ansiedade acontece porque, com o passar dos anos, há o aumento das demandas acadêmicas, profissionais e sociais, além de uma significativa redução do suporte estruturado, o que deixa as jovens autistas aflitas e sobrecarregadas. A inteligência elevada, nesse caso, contribui para a tomada de consciência sobre as suas próprias limitações. Após o diagnóstico, várias mulheres relatam conseguir compreender melhor a sua história. Jane Elkson conta que sofreu bullying desde o jardim de infância. Ela conta isso no livro Spectrum Women. E como os colegas a julgavam como atípica e queriam evitar a sua companhia durante o recreio, eles faziam falsas denúncias sobre travessuras que Jane jamais cometera. Com o tempo, ela descobriu o motivo das constantes punições e deduziu que não podia confiar nas pessoas. Isso a tornou ressentida e hipervigilante. Isso é algo que acontece com frequência. Então, como o autista, né, tem essa tendência à literalidade, ele vai criando regras na sua vida. E no caso das meninas, às vezes, as regras, né, ou crenças intermediárias, se você for da área da terapia cognitivo-comportamental, você vai compreender esse termo, é uma regra ou um pressuposto, né? Então, a partir de uma realidade, a autista, que no caso ela criou, né? Não vou confiar nas pessoas. Já aconteceu no consultório da autista, né, da adolescente me contar que estava na sala de aula, o professor fez uma pergunta e ela levantou a mão e respondeu. Todas as pessoas à volta olharam para ela e ela se sentiu constrangida e criou aquela regra, né? Então, nunca mais vou responder perguntas em sala para não chamar a atenção. E aí, vamos ver o que aconteceu aqui com a Jen. Em um dado momento, contudo, Jen concluiu que tanto a ingenuidade quanto a desconfiança, né, essa desconfiança extrema em relação às pessoas, poderiam deixá-la sem amigos. A partir daí, decidida a mudar o seu destino, ela criou o próprio currículo para ganhar proficiência social. Jen lia romances e assistia a filmes com o propósito exclusivo de analisar as interações. Depois, praticava gestos e falas das personagens mais populares. Deu certo? Não exatamente. Por estar em constante atuação, seguindo seus scripts hollywoodianos em eventos reais, Jen ficava sempre exausta, sofrendo de ressaca social. E mesmo após assimilar muitos dos comportamentos neurotípicos, ainda se culpava bastante por cometer gafes.
porque ela não era espontânea, às vezes perdia as pistas sociais, então continuava cometendo esses equívocos. Continuando. Aliás, a gelotofobia, medo de ser ridicularizada, e a síndrome da impostora, medo de ser desmascarada, podem assombrar a mulher autista o tempo inteiro, o tempo todo aqui. Ainda que ela seja uma mestra na arte de se camuflar, de vez em quando a autista perde a piada ou parece menos competente do que de fato é. Uma outra condição prevalente entre as meninas autistas é a alexithymia, descrita como uma menor interocepção e grande dificuldade para expressar os próprios sentimentos. A falta de palavras para dizer o que sente pode levar à supressão das emoções, que, embora não verbalizadas, podem acabar se manifestando como sintomas físicos e crises existenciais. Então, a pessoa pode imaginar que o sentimento está internalizado e que isso não vai ter tanto problema, ou que ela não sente as coisas, mas às vezes tem as queixas físicas e isso, né, indica que há uma supressão, uma repressão de algum sentimento ou dificuldade de elaboração. Logo, para que as autistas tenham maiores chances de prosperar, é importante que saibamos reconhecer as características do espectro de acordo com o gênero, a idade e a cultura. Novo subtópico: cultivando a identidade espectral. Rainhas da resiliência que são, as autistas conseguem seguir em frente. A despeito do esgotamento gerado pela constante tentativa de se encaixar em um mundo que não foi feito para as pessoas sensíveis, elas em geral resistem. Entretanto, sem dúvida, nós podemos facilitar o trabalho das meninas e das mulheres autistas. Em especial, se compreendermos que nível 1 de suporte não significa suporte 0. Levando-se em conta os prejuízos de um diagnóstico equivocado, a recomendação tem sido: faça uma investigação criteriosa de todos os quadros clínicos com prevalência tipicamente feminina, a fim de avaliar aspectos diferenciais, comparando-os às características do autismo. Por quê? Porque o autismo pode ser a base de outros sofrimentos psíquicos e até de outros diagnósticos que foram feitos antes. Então, a recomendação atual é essa de reavaliar, né? Questionar os diagnósticos prévios. Para se ter ideia, um estudo longitudinal sueco apontou que mais de 30% das mulheres com anorexia preenchiam também os critérios de autismo. Sim, elas podem ter 2 ou mais diagnósticos, e é frequente vê-las confusas e inseguras até que sejam atendidas de forma integral. Então, parece que um diagnóstico já pode ser suficiente para que a pessoa receba o suporte adequado, mas é o que tudo indica, pelo relato, às vezes, né, desse alívio quando vem o diagnóstico tardio, o diagnóstico de autismo, elas sentem que é a peça que faltava naquele quebra-cabeça, embora muitas não gostem dessa representação da pecinha do quebra-cabeça, né, mas para que vocês tenham uma ideia, né, do alívio que traz. Então, às vezes a pessoa precisa de nomear todas as suas características. Portanto, concluímos que as jovens autistas precisam ser educadas sobre o funcionamento do seu cérebro e sobre as suas potencialidades singulares. Além disso, elas devem ser gentilmente motivadas a cultivar a sua identidade espectral. Não que devam ser mimadas ou superprotegidas, mas é bom ter clareza de que a contribuição delas para a sociedade tende a ser maior quando há respeito ao seu modo de operar. Se Ana, a estudante apresentada no início do capítulo, tivesse recebido o diagnóstico precoce e a devida psicoeducação, ela teria sido poupada de grande tristeza e fadiga. De qualquer maneira, essa história tem final feliz, graças a Deus. Ana voltou ao Brasil, investiu na carreira de educadora e aprendeu a cuidar de cada aluno como único. Ana se tornou uma professora sensível e elegante, capaz de encantar os seus pupilos. Hoje, após o diagnóstico, ela voa alto e luta pelo direito à inclusão de outras pessoas. Que maravilha de história, né? Mas, como a gente sempre diz aqui, o fato de haver esse subdiagnóstico e da menina, principalmente, não ser diagnosticada no tempo certo,
vai privá-la também de ter o suporte. Então, claro, essa história tem final feliz. Ana, eu participei do processo diagnóstico da Ana, ela é minha amiga hoje, uma pessoa maravilhosa, incrível, bem casada, tem filhos lindos e tudo. Agora tem esse ponto de confusão em que houve muito gasto de energia, talvez de forma desnecessária, e além disso, quantas meninas autistas nós sabemos que não têm essa mesma sorte e que acabam tendo grandes prejuízos ao longo da vida, sem ter um bom relacionamento, às vezes adoecidas mesmo, tanto física quanto emocionalmente. Então é por isso que nós estamos aqui, né, lendo um capítulo sobre o autismo em meninas e mulheres e, claro, querendo que todo mundo tenha o suporte devido, né, e adequado e muito respeito durante esse processo de diagnóstico. Então, para quem quiser ler o livro todo, este livro é maravilhoso para estudantes de psicologia, da área da educação também, professores, pais que porventura tenham descoberto o autismo na sua própria casa e queiram saber mais. Então, cada capítulo aqui é riquíssimo e fala sobre uma área específica que pode contribuir para que o seu filho, seu aluno, seu cliente ou você mesmo floresça e tenha um desenvolvimento melhor e também fique mais tranquilo e busque o diagnóstico, o suporte adequado. Então, se você quiser adquirir o seu exemplar, é só clicar no link que está aqui na descrição e vai ser ótimo ter você comigo nas próximas leituras. Então, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!